Amados irmãos, gratidão, papai, estar com você novamente aqui no nosso canal Evangelho Eterno Sem Fermento. Nós estamos aqui para trazer um novo estudo para os irmãos, um ensino para que todos possam crescer em entendimento e entender de fato a era que nós estamos, o que nós temos observado nesse final dos tempos, e juntos vamos crescer em graça e conhecimento diante do Criador e diante dos homens, ok? Nós vamos fazer uma pequena oração inicial, irmãos. Você é convidado a orar conosco e nós vamos lembrar, né, que o Criador tem um nome, também o seu Filho também tem. E nós vamos, aos poucos, vamos trazer essa mensagem para os irmãos. Nós vamos entender que a mulher Babilônia, conforme Apocalipse 17, quando ela levou cativo ali os Ialdins, né, os israelitas, ali também a primeira coisa que eles quiseram fazer foi alterar os nomes, né, para que o nome do Criador não fosse mais lembrado. Foi. Então nós vamos saber que existe um tempo de restauração, né? Nós vamos ver isso no estudo de hoje. Nós vamos fazer a oração primeiro, logo em seguida nós vamos entrar no estudo, que é tremendo, maravilhoso, para que haja ainda mais esclarecimento a respeito das coisas do Pai, né? Vamos juntos. Pai eterno, Pai eterno só tem um, nosso Criador. Também só tem um. É verdade. Nosso Salvador também só tem um. O único e verdadeiro. É verdade. Ó Pai, abençoai nossa reunião, traga esclarecimento, Sim, orientação, Pai. E prepara o terreno para que a boa semente seja semeada. Sim, e possa produzir bons frutos. Nós temos muita alegria em te servir, papai, nessa terra. É verdade, papai. Fala conosco e que possamos ser canal de bênção na vida dos irmãos. Sim, e Pai. de libertação. Assim seja. E assim seja. Mas, irmãos, em breve nós vamos restaurar também o invocar, né? Você vai ver que os israelitas sempre invocaram o Pai e o Pai sempre respondeu com vitórias, né? Sim. Não que outros deuses não possam responder. Na realidade, eles respondem. Respondem mesmo. Respondem mesmo, porque por isso que Efésios capítulo 6 fala que existe uma batalha. E essa batalha é no céu. Quando nós vimos ali os israelitas, parte dos israelitas ali já tinham sido contaminados com Baal, né? Exato. E eles recebiam dádivas quando invocavam Baal. Mas isso não quer dizer que Yael deixou de existir. Verdade. Né? E Yael é o nome do Altíssimo, soberano e Criador. E o nome de Baal é uma tentativa de imitar. Quando a gente vê os Ialdins, né? Quando você pega ali um muçulmano, quando você pega um iraniano, iraquiano, quando eles vão referir aos israelitas ali na terra de Israel, eles referem como Ialdins, que significa povo de Ial. A Igreja Católica que mudou os nomes ali, falando judeus, né? Judeus que vem de Deus, povo de Deus,
judeus, povo de Deus. Mas o nome correto é Ialdins, povo de Ial, né? Hoje nós vamos entrar um pouquinho aqui no assunto a respeito de como a Escritura conversa, como ela se conversa conosco. Ela conversa de uma maneira muito especial. Ela não está aberta. É necessário usar um código para que a gente possa abrir o entendimento que estão escritas nas suas páginas, sabendo que a Igreja Católica ela teve sempre de posse desses documentos antigos e ela manipulou esses documentos. E por isso nós temos aí algumas intervenções que se fazem necessárias para que a gente possa entender, compreender e saber o que é verdade daquilo que é mentira no meio da Bíblia. Você que está chegando aqui agora, nós lançamos um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de Bíblia e de Escritura. É necessário você voltar, você estudar, você compreender, você entender. E para que o entendimento seja fácil para você. A gente está indo bem devagarzinho, sem pressa, para que o entendimento possa ser construído sob um bom alicerce. Exatamente. Né? Hoje nós vamos abrir a Escritura no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, não confunda com eclesiástico. Nós vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. É muito importante você entender. Diz assim, ó. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Novamente. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo, versículo 10, mesmo que alguém afirme de algo, olha, isto é novo, eis que já sucedeu em tempos muito antes de nós. Ó, parece novo, mas aquilo já se sucedeu há muito tempo antes de nós. E ele continua, ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhe sucederam não serão lembrados por seus pósteros, quer dizer, pelos seus descendentes. Então, quando nós vemos essa palavra, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra que, através dessa palavra, essa palavra é como se fosse uma chave para abrir um entendimento posterior. A Escritura toda ela conversa através de palavras e enigmas. Quando nós vemos ali o Salvador, quando ele veio à Terra, ele trazia sempre uma mensagem e falava ao povo através de parábolas, que é os enigmas dos sábios, né? Por quê? Porque o sábio ia compreender, apenas os esclarecidos são aqueles que detêm o entendimento. E o nosso objetivo aqui é formar um grupo de sábios, de entendidos, para que deixem de ser o quê? Subjugados e escravizados por aquele que escraviza a humanidade, conforme Apocalipse capítulo 12, Satanás engana o mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo, libertar do engano e também libertar de toda a mentira. Nós vamos abrir, aqui nós vimos que tudo é uma repetição de fatos, né? Mesmo que alguém possa falar, isso aqui é totalmente novo. Não é, porque aquilo já aconteceu no passado em outra circunstância. Então, quando nós vamos agora, nós vamos abrir a palavra
em Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25. Aqui fala da escravidão que os israelitas foram sujeitados. E existia uma palavra do profeta que foi levantado na época, profeta Jeremias. O nome Jeremias vem da palavra hebraica. Quem sabe? Irmial? Irmial. Irmial, isso mesmo. Então, quando nós vemos essa palavra, sempre quando a gente vê a palavra hebraica, essa palavra hebraica, ela é uma palavra que tem o nome do profeta, geralmente o nome do Criador. Né? O nome do Criador sempre está associado. Por quê? Porque isso foi uma ordenança, né? Uma ordenança que todos os israelitas tivessem o nome do Criador no seu nome. E então, quando os israelitas eram apresentados ali no oitavo, os filhos homens, né? Os filhos homens eram apresentados ali na sinagoga, principalmente os que eram primogênitos. Eles tinham o nome, no nome, o nome do Criador. Então, a mulher, a Igreja Católica, isso não era bom ali para os romanos, os gregos, venerar uma entidade religiosa dos judeus, porque os romanos e os gregos consideravam os judeus, né? Falar judeus, para você entender, como um povo inferior. Como que você pode venerar um Deus de um povo inferior? Então, a mulher, para poder trazer facilitar o entendimento e a recepção desse ensino por parte dos romanos e também dos gregos, né, e daquelas nações ali que falavam esses idiomas, logo fez as adaptações para que a mulher, para que os novos crentes aceitassem aquela mensagem de mais bom grado. Então, logo se adaptou, né, às entidades que eles já existiam. Por exemplo, nós já falamos sobre isso, quando fala do pai dos deuses ali do panteão greco-romano, você tem ali Zeus, né? E também chamado de Júpiter pelos romanos, né? Zeus pelos gregos e Júpiter pelos romanos. E ali o que acontecia? Ali ficava mais fácil, baseando em Zeus, falar que era um pai de deuses, né? Pai de deuses. Então, quando chegou a mensagem, eles simplesmente mudaram o personagem. Ao invés de falar do nome ali da entidade judaica, mudaram para uma entidade que o povo já estava acostumado, né? E tinha simpatia, como por exemplo Zeus, né? Zeus, pai dos deuses. E ali, na cultura israelita, judaica, hebreus, né? Eles cultuavam alguém que era pai, né? Pai da criação. Então, ficou fácil. Então, mudou para Zeus, mas a mensagem baseada em quem? No personagem que foi adaptado, mudado, alterado, né? Nós vemos isso, que quando Daniel ele foi levado em Babilônia, né? Babilônia, ela é um povo que hoje é a representação de quem? Babilônia hoje é a representação do Iraque, tá? O Iraque hoje é a representação da Babilônia antiga. Então, num determinado momento, os
babilônicos, eles invadiram aquela região, invadiram, guerrearam contra as cidades de Israel, foram vencendo até chegar em Jerusalém, em Al-Shalom, e venceu ali e levou o quê? Levou aquele povo cativo, em escravidão para aonde? Para Babilônia. E lá em Babilônia, primeira coisa que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que na realidade o nome deles não são esses, mas é só para você entender, foi mudar os nomes para as entidades o quê? Babilônicas, né? Então, Ananias virou Sadraque, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Daniel se tornou Beltesazar, né? Que são entidades religiosas. Recebe o nome da entidade religiosa, igual hoje a Babilônia, a Igreja Católica, ela fez o quê? Ela educou o povo, para colocar o nome nos filhos dessas entidades religiosas. A pessoa nasce, aí ela é introduzida ali para Jorge, né, para Maria Madalena, para Maria das Graças, Maria das Dores, Maria Aparecida, Maria José. Introduzindo o nome Introduzindo o nome da entidade do que? Dos santos, né, católicos, nos filhos, ali como sendo filhos. Isso nós vamos lá na bênção sacerdotal. Olha só, a bênção sacerdotal israelita era isso que Yahweh queria, que os israelitas carregassem o nome dele, o nome do Criador verdadeiro, para que o povo pudesse ser abençoado, né? Nós vemos a bênção sacerdotal. Onde está, irmãos? Número 6, a partir do versículo 22. Vamos lá, número 6. Versículo 22. Essa aqui foi dada essa ordem para Arão, né? Falando assim, se você pegar aqui a Bíblia Jerusalém, né? Uma Bíblia católica, nós utilizamos ela com todo o cuidado, né? Que ela tem muita contaminação, mas ela tem muita integridade, muitos pontos em relação ao estudo das profecias. Então, em Números, capítulo 6, versículo 22, diz, aqui o nome do Criador, tá, irmãos? Yahweh falou a Moisés e disse, fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes, assim abençoareis os israelitas. Dir-lhe-eis, Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahweh mostre para ti a sua face. Olha só, Yahweh mostre para ti a sua face e te conceda a paz. E no versículo 27 fala, porão, assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. É a condição, né? Era a condição. Então, quando você tem ali o nome, né? O nome dos profetas, né? Nós temos Isaías, por exemplo. Isaías, a palavra, o nome Isaías, em hebraico, é Ishaial. Ishaial, Ial salva. Ial a salvação. E assim sucessivamente. Todos aqueles que eram israelitas, na hora que eram ser apresentados para Yahweh, eles já recebiam o nome de quê? Um nome de consagração. E a Babilônia, que é uma imitadora, né? Babilônia, que vem ali de Satanás, sempre quis imitar as coisas do verdadeiro. E ela também quis colocar nos filhos as suas entidades religiosas, né? Então, a primeira coisa que fez quando Ananias, Azarias e Misael, que na realidade Ananias é Anaial, que significa Ial é exaltado,
né? E aí, todos os nomes teriam Ial. Aí a Igreja Católica substituiu Ial por Ias. Então fica Isaías, Ixaial, entendeu? Como forma de apagar o nome do Criador verdadeiro para introduzir o quê? O falso no lugar. E da mesma forma fez com que aquela ordenança para os israelitas de colocar o nome dele no nome dos israelitas foi apagado. E ao invés de colocar nome de bênção, se tornou nome de idolatria, de maldição. Então os dali da Igreja Católica recebiam o nome de consagração, o nome de entidade babilônica. E ao invés de, com isso, receber bênção e dádivas, estavam recebendo a maldição, porque isso já estava sendo relacionado a bênçãos e maldição de Deuteronômio 28, né? Vamos abrir Deuteronômio 28, Vamos. que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E fala também das maldições decorrentes da desobediência. Você analisar, as bênçãos dá mais ou menos uma página e as maldições umas 3 páginas. Então, quando fala a respeito de seguir outros, vamos falar, deuses, esse que estaria sempre em cima, ele vai deixar de ser cabeça e vai se tornar cauda. Aquele que era cabeça se torna cauda. Isso faz um link com Apocalipse 12, que você não precisa abrir, é só para você ter uma referência, que ali fala do dragão arrastou com a cauda 1/3 das estrelas do céu, ou seja, aqueles que estavam em cima agora vão estar embaixo, porque seguiram após outro, seguiram e veneraram e adoraram uma idolatria. Se tornou abandonando aquele que vive eternamente para seguir uma criatura criada como essa própria pessoa. Por quê? Porque uma coisa é o Criador e suas criaturas, outra coisa é quando uma criatura criada, ela abandona o seu Criador para seguir outra criatura criada. Isso é idolatria. É igual se fazia, muitos israelitas ali são criticados, pegava e fazia uma imagem de escultura e adorava aquela imagem que a própria pessoa fez. Olha para você ver. É um ser criado que ainda não fala, e ele mesmo sabe que foi ali, pegou na terra um pedaço de argila, moldou, e agora se tornou, aquele pedaço de argila se tornou o seu Deus. E assim é uma representação também dessas outras criaturas criadas, né? Que muitas vezes faziam um aspecto de animal, né? Nós vemos ali Baal, ele tem uma representação de um boizinho, né? Meio vaca, não sei se é boi ou vaca, mas é um animal que se podia ver ali no pasto e venerava ele como sendo ali o seu Deus, né, irmãos? O seu Deus. Então, nós vimos que essa mulher, né, nós temos esse vídeo falando sobre isso, falando sobre a mulher que é representada na Bíblia, é uma representação de quê? De Eva, da igreja. E quando você vê na criação original em Gênesis, é uma representação de quê? O Criador fez homem e mulher. E essa mulher aqui foi atrás de outro. Abandonou o marido para seguir após a serpente, né? É uma representação também de que aquele que foi separado para ser seu companheiro foi seguir e traiu ali a confiança, né? Exatamente. Então, essa mulher, que é também referida como igreja, né? Igreja, ela também caiu em desgraça. Por quê?
Porque ela abandonou o Criador, abandonou o Salvador para seguir outras entidades. Outras entidades. E seguiu essas entidades pelos séculos e séculos, até o ponto que já não se trazia mais memória do nome original. Não se trazia mais lembrança, né, do nome original. Isso aqui também está em Provérbios, né, irmão? Jeremias? Jeremias, isso. Vamos lá em Jeremias. Jeremias. Irmão. E um detalhe, irmão, quando a gente pega aqui Deuteronômio 28, versículo 10, ele diz assim, né? Todos os povos da terra verão que levas o meu nome, levas o nome de Ial, e ficarão com medo de ti. É uma promessa. Porque a condição deles conseguirem vencer aquelas inúmeras batalhas, né, que iriam após chegar, era a condição de falar assim, olha, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, porque eu vou abençoar ele. Aí eles vão ser abençoados. Exatamente. Era a condição. Exatamente. Então, na hora que ele fala assim, todos que olharem para vocês vão ver que vocês estão carregando o meu nome. E por conta disso, eles vão temer vocês. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, a partir do momento que Satanás conseguiu fazer com que esse povo abandonasse o verdadeiro e colocasse no lugar do verdadeiro o falso, e o falso encaixado na Bíblia, aí que gerou um problema, porque foi passando séculos e séculos e séculos, até chegar no final dos tempos e vir um esclarecimento, né? Isso gerou o quê? Gerou muita maldição. Muitas. E por causa da maldição, sois amaldiçoados, né? Muitas. Por causa da idolatria. E as pessoas estão debaixo de muita idolatria, de muita maldição, e com isso elas são duramente castigadas, né? Então, nós vamos abrir Jeremias, olha só que isso já estava predito, né? Aonde, irmão? Jeremias 11. Eu era um manso cordeiro? É esse que pode. O irmão lembra? Pode ser. Olha só. Jeremias 11. Isso aqui, quando fala de cordeiro, não está falando de porco. Tá? Quando hoje se comemora o Natal, se mata ali um porco. Essa é a tradição o quê? É uma tradição romana. Porque Zeus recebia qual era o animal preferido do sacrifício a Zeus? O porco. Então, Jeremias, capítulo 11, olha só, abre aí para você ver. Jeremias, versículo 11, já está fazendo uma promessa, né? Está fazendo uma promessa a respeito do final dos tempos, o tempo da igreja, né? Quando fala assim, ó, Jeremias 11, versículo 19, diz assim, ó, mas como cordeiro manso que é levado ao matadouro, veja bem, isso aqui está deixando claro que é quem? O Salvador verdadeiro. Mas como cordeiro manso que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ou seja, eles verdadeiramente fizeram isso. E isso faz a representação daquilo que eu falei, de quando a Babilônia invadiu ali a terra dos israelitas, né? Os israelitas, eles foram levados cativos. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E qual foi, primeiramente, a atitude que foi feita? Ali nós vemos que fala que o eunuco, vamos achar essa passagem, irmãos, que é a passagem que Daniel é levado junto com Sadraque, Mesaque e Abednego à Babilônia, e o eunuco mudou o nome deles. Vamos lá. Tá. Daniel 1, eu acho.
Vamos abrir aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Daniel 1. Olha só. Esse é isso É mesmo. Daniel 1 mesmo, né? Que fala assim, ó. Vamos pegar aqui no início, só para você entender o contexto. É isso que eu falo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Ialdá, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Ialxalã e pôs-lhe em cerco. O mestre entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Ialdá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Ial. Ele os transportou à terra de Senar, depositando esses utensílios na sala do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Arfenaz, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não deveria haver defeito algum. Deveria ter boa aparência, ser instruído em toda sabedoria, conhecedores da ciência e subtis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servir no palácio do rei. Asfenaz lhe ensinaria escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária de iguarias reais de vinho da sua mesa. Ó, vinho da sua mesa. Você acha que aqui é vinho novo ou é vinho fermentado? Fermentado. Vinho fermentado. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveria tomar lugar no serviço do rei. Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Izarias, que eram judeus, né? O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Olha aqui. Deu-lhes outros nomes. Daniel chamaria Belsazar. Ananias chamaria Misael. Misaque, Azarias, Abidnego e Azarias, Abidnego. Ananias seria Sadraque, Misael, Misaque e Azarias, Abidnego. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Não ia beber nada que fosse o quê? Fermentado. Esse é um link, ele está falando aqui de uma coisa que aconteceu lá atrás, irmãos. E como nós vimos em Eclesiastes 9, não há nada novo, porque as coisas elas tendem a serem cíclicas, repetições. Quando nós vimos aqui, a primeira coisa que o rei mandou o eunuco, né? O eunuco. Quem não sabe o que é um eunuco, eu vou te explicar. Eunuco, ele era normalmente separado como criancinha, ele era castrado. Ele se tornava sem vontade sexual. Ele era castrado, então ele não produzia os hormônios sexuais, por isso ele não tinha desejo. Isso aqui é uma representação com quem? Com a mulher no final dos tempos, que é nomeada como Babilônia. E ela faz com que os seus líderes religiosos se tornem um tipo de eunuco. São quem? Os padres, os bispos, os papas. Então, quando está falando aqui, lá atrás, está remetendo ao final dos tempos, Olha só. Apocalipse 17, vamos lá. Apocalipse 17, a prostituta famosa. E o título aqui em cima é O Castigo de Babilônia. Olha aqui, o Castigo de Babilônia. Isso aqui, ele está remetendo, por quê? Porque quando os israelitas, quando veio a era da igreja, já tinha muito tempo, mais de 1000 anos, que os babilônios já tinham escravizado os israelitas já tinham sido libertados ali pela mão do rei Ciro, que era um medo-persa. Ele era um medo-persa e permitiu que os israelitas voltassem para a casa deles. Então eles voltaram para a casa deles, reedificaram as coisas na casa deles. Então, quando aqui, milhares de anos depois, está falando
sobre Babilônia, ele está fazendo um pressuposto que tudo volta a acontecer. Exatamente. Conforme Eclesiastes 1:9. Então ele está chamando essa personagem aqui de mulher. Olha só. Ele fala assim, Apocalipse 17:1. Um dos 7 anjos das 7 taças, taças, lembrando que uma das coisas que foi levado, os utensílios do templo, para a Babilônia foi levado as taças. Ali se colocava um vinho novo, junto com os pães ázimos, que era aquilo que era feito como sinal de oferta em agradecimento a Yahweh. Está entendendo? Então isso estava na entrada ali do tabernáculo, no lugar santo, né? No lugar santo tinha o candelabro de um lado e tinha ali do outro lado essa parte que se tinha a exposição, que era o cálice de ouro e também o pães sem fermento. Ali uma representação já para o final dos tempos do partir do pão e também o cálice, que alguns aí falam que não é necessário fazer. Isso já estava sendo representado desde lá de trás, dentro do tabernáculo, né? Aí, olha só, ele fala assim, um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Viu aqui que uma das coisas que Daniel não queria fazer é se envolver com o vinho do rei de Babilônia? Ele não queria, ele já tinha colocado no seu coração, com essas iguarias do rei, eu não vou mexer, eu não vou me contaminar. E ele se manteve puro. Mas aqui está falando a respeito dessa mulher que também é prostituta, e ela deu beber vinho fermentado. E ela continua, versículo 3. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Essa aqui é um ato sexual, tá, irmãos? Sentada sobre a besta é um ato, representação daquilo que Eva fez com a serpente. Tá? É uma representação de prostituição. E ela continua. A mulher, versículo 4, vamos para o 3 de novo. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, e 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura escarlate, adornada com ouros, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominação. Olha o cálice. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande. Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Você viu aqui que foi dado o nome para essa mulher de Babilônia. Babilônia, porque remete lá atrás. O que foi feito. O que foi feito com os israelitas? Foram levados à Babilônia e fez deles o quê? Mudar os nomes. É aquilo que foi feito na Bíblia. Mudou os nomes dos profetas, mudou os nomes dos personagens, mudou o nome do Criador e do Salvador. Principalmente. Fazendo cumprir lá em Jeremias, que nós vimos lá. Que ele era um manso cordeiro que é levado ao matador e não sabia que tinham planos contra ele, falando, destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Esquecendo assim o nome. Apagando o que ele fez. E colocando um usurpador, colocando alguém no lugar. E apagando o nome, automaticamente os israelitas ficam o quê? Desprotegidos, Ficam. Né? Porque não tem mais aquela condição de bênçãos sobre eles. E vem na condição de Deuteronômio 28, se vocês
começarem a seguir outros deuses. Isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que vocês se tornem cauda, e não mais cabeça, mas cauda. Vocês serão o quê? Atormentados, perseguidos, escravizados e etc, etc, porque essas coisas seguirão os desobedientes, os idólatras. Então, quando nós estamos vendo tudo isso, é um pouquinho para você ver como que a Escritura conversa. Quando nós pegamos aqui Apocalipse, isso aqui milhares de anos depois dos israelitas terem sido escravizados, inclusive libertados, voltados para a terra deles, mas aqui uma mulher surge, e essa mulher ela tem uma magnitude dela conseguir se prostituir com os reis da terra. Através do que? Através da religião. Através da religião. Você viu lá que a primeira coisa que era uma representação do eunuco. O eunuco do rei mudou os nomes do quê? Dos personagens que foram levados cativos, com o objetivo de substituir os nomes verdadeiros por nomes idólatras, os nomes babilônicos. E quando fala dessa mulher aqui, nós já fizemos tudo, nós temos um vídeo aí falando sobre isso. A mulher é a representação da igreja. Esta mulher, a igreja, que conseguiu fazer com que esta religião embarcasse toda a terra, todas as províncias, todas as cidades, todos os vilarejos, eles tiveram a força, o vigor de alcançar, e em cada lugar se prostituía. Por quê? Porque a religião se tornou uma fonte de lucro e também uma fonte de troca de favores. Então, uma prostituta, o que ela faz? Por conta do dinheiro, ela faz o favor para aquele que pagou. Então, essa mulher aqui, que é uma representação de igreja, porque a palavra mulher é uma representação da igreja, essa mulher que conseguiu alcançar o mundo inteiro e se prostituir com os reis, ela conseguiu com o quê? Com dinheiro, por conta de dinheiro que ela recebia, ela fazer com que todos se tornassem obedientes, submissos às autoridades ali que foram levantadas, seja para o bem ou para o mal. Mas ela se vende. Ela deixa de fazer justiça por conta do dinheiro. Por isso que ela fala que ela é uma prostituta. E olha aqui que interessante. Esta prostituta tem filhas. Olha só, ela tem filhas. Na Bíblia Yal-Shalom, na Bíblia Yal-Shalom, fala no versículo 5, Apocalipse 17, versículo 5. Sobre a fronte estava escrito o nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, o que é ser mãe? Ser mãe é aquilo que gera, Aquilo que gera. Então, muitas vezes gerou, mas a filha não quer andar com a mãe. A filha quer andar, fazer os seus próprios programas, vamos falar assim, A mãe é prostituta, mas a filha não quer andar com ela. E vai caçar o quê? Os seus clientes e longe da mãe. Separadamente. Ou seja, o seu próprio lucro. Teu próprio lucro. Isso aqui é uma representação das denominações evangélicas que saíram de dentro da católica, através ali da reforma protestante. Gerou filhas que são prostitutas como a mãe. O que a mãe fazia, elas fazem. E o que a mãe ensinava, elas também ensinam. Então, quando aqui está falando Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra, esta referência de chamar de mulher que se prostitui por conta de dinheiro, que tem uma bebida fermentada que dá a beber todos os habitantes e todos ficam delirados, entendeu? Está fazendo um link e chamando ela de Babilônia, remetendo na antiga aliança
aquela nação babilônica que levou o povo cativo, mudou o nome deles e submeteu eles à idolatria. Exatamente. Então, quando você tem aqui o livro profético de Apocalipse remetendo a isso, faz-se cumprir Eclesiastes 1:9, que diz: tudo é uma repetição dos fatos, tudo volta a acontecer. E é por isso que é referido como Babilônia. Aquilo que Babilônia fez no passado com os israelitas, ela surge uma outra Babilônia de forma semelhante, não igual, mas de forma semelhante, que está fazendo novamente, trazendo o povo a cativeiro e também fazendo com que esse povo se torne idólatra. Exatamente. Esse é o objetivo do estudo aqui de hoje. Nós não vamos esticar. E tem o Provérbios, né, que Ezequiel ele falou, né? Ezequiel 16:44. Vamos lá. Ezequiel 16:44, né? Pode Ele falar. disse: Eis que todo compositor de provérbios dirá a teu respeito esse provérbio: tal mãe, tal filho, tal filho, tal filho, tal mãe, tal filho, tal filho. E aqui ele faz uma coisa, ele dá uma orientação: sai dela, povo. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam punidos pelos pecados dela. Exato. Onde está isso? Está. Nós temos em Zacarias e temos também em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 18, versículo 4. Vamos lá, Apocalipse 18:4. 18:4. Olha só. Aqui fala. Essa Babilônia, ela tende a cair, ela tende a ser destruída, essa igreja mundial, ela tende a ser destruída. E não só ela, suas filhas também. Então, fala assim, ó, vamos pegar 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu, tinha um grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa. Caiu Babilônia, a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Porque, com o vinho, fazendo um link lá atrás, Daniel não quis se contaminar com o vinho do rei de Babilônia. Porque com o vinho de suas prostituições foram embriagados todas as nações. Você vê, né? Todas as nações. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram, graças ao luxo desenfreado. E aí vem no versículo 4, ó. Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, ó povo meu, para que não sejais cúmplices de seus pecados e atingido pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu e o Criador se lembrou das suas iniquidades. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagai-lhe o dobro conforme suas obras. No cálice que ela misturou, misturai para ela o dobro. Não. Isso já está preparado, isso agora está preparado para acontecer no final dos tempos. Esse é um estudo que nós vamos trazer depois aqui mesmo em Apocalipse, no momento que o final dos tempos se cumpre, ali o anti-Machia, ele vai criar inimizades contra essa mulher e vai mandar destruir. Então, essa é uma passagem mostrando a necessidade de sair fora, sair de Babilônia, sair dessa mulher, sair dessa igreja, tanto a igreja católica quanto as denominações, porque a ira de Iau virá sobre elas, porque elas se prostituíram com os reis da terra e fazem das coisas que são sagradas objeto de comércio. Isso mesmo. Objeto de comércio. Por quê? Porque o Altíssimo não quer negociar nada.
Ele quer abençoar. E você não precisa entregar nada para isso. Porque o que tinha que ser entregue já foi entregue. Exato. É o sangue do cordeiro imolado. Não é sangue de porco, não. Depois você vai entender o que eu vou dizer. A diferença do cordeiro para o porco. Vocês vão entender. Vai ser na próxima. Um pouquinho de cada vez, né? Vamos ver então em Zacarias, irmão. Zacarias. Também profeta. Para você ver, né? Um luxo desenfreado, né? É o que você vê hoje. Por causa desse envolvimento com esses mercadores, né? De toda a terra. Aí é esse luxo desenfreado dentro aí das religiões, que é um luxo anormal, irmão. Anormal. Exatamente, irmão. É um luxo desenfreado. A busca, né? Por aparecer, por querer se mostrar. E ali eles usam isso como sendo o quê? Está sendo abençoado. Aquilo ali é o contrário. Vocês vão entender que o administrador, quem está administrando isso aí, é um administrador infiel, que em Lucas está referido que ele está prestes a perder o que ele tem e por isso está distribuindo perdão de dívidas. Nós vamos fazer esse estudo posteriormente. Zacarias onde? Zacarias que fala sobre sai dela. Zacarias 2, versículo 10. Errei, fugi da terra do norte. Terra do norte, se você olhar Jerusalém, ele fica no sul e o Iraque, que seria Babilônia, fica no norte. Então, aqui ele faz uma referência e trabalha em códigos, tá? Ele fala, fugi da terra do norte, porque eu vos despertei aos quatro ventos do céu. Assim diz o Criador. Sião, salva-te, tu que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim disse Ial dos exércitos, depois que a glória me enviou, a propósito das nações que vos despojam, quem vos toca na pupila do meu olho. Eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presas de seus escravos. Então reconhecereis que Ial dos exércitos me enviou. Exulta, alega, filha de Sião, porque eis que venho para morar em meio de ti. Numerosas nações me aderirão a Ial naquele dia, elas serão para ele um povo. Sim, habitarão no meio de ti. Ele habitará no meio de ti, e tu reconhecerás que Ial dos exércitos me enviou. Então, aqui, irmãos, ela é uma palavra que completa no final dos tempos com Apocalipse 18, mostrando claramente a necessidade. Esse livro é um livro profético que aponta para Apocalipse e Apocalipse aponta para cá. Lá está falando de Babilônia. Sim. Aqui está falando das filhas de Babilônia. Filha de Babilônia e Babilônia. E lá fala que ela é mãe. E ela é mãe de tudo aquilo que saiu dela, continua no mesmo vinho fermentado. Exatamente. Não é achar que está... agora saiu do catolicismo e chegou nas denominações. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo é prostituição. Exatamente. Por quê? Porque ali está prostituído toda a mensagem, tá? Isso é o ensino de hoje. E nós vamos devagarzinho para que você vá crescendo graça e conhecimento e ser liberto de todo engano, ser liberto de toda mentira e fazendo que a verdade e a vontade de você ser realmente retornar para a sua origem, que é a liberdade, seja cumprida e não permanecer feliz como escravo sem saber que é escravo. Porque é isso que é o problema, isso que eles querem. Por isso que fala sobre o Salmo 137. Ali fala assim, às margens dos rios de Babilônia nós dependurávamos nossas harpas.
E os nossos opressores, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, querendo que fôssemos alegres. Entoai um dos cânticos de Sião. Como nós poderemos entoar o cântico de Ial em terra estrangeira? Então, aqui está falando claramente. Eles nos pediam canções e queríamos que fôssemos alegres, ou seja, que fôssemos felizes na condição de escravos. Como? Queriam que fôssemos alegres na condição de escravos em Babilônia. E é isso que a palavra está falando aqui em Apocalipse 17. Essa mulher que está escrito na testa dela, Babilônia, mãe das prostitutas e abominações da terra. Prostituta, aquilo que se vende, aquilo que se muda o propósito, o sentido por conta de dinheiro. Exatamente. Tá? Então, esse é o estudo de hoje, amados irmãos. Nós temos só a agradecer ao papai pela oportunidade de trazer a verdade para você. E eu tenho falado, nós estamos indo devagarzinho. Em breve, toda a verdade vai estar sendo revelada e está sendo aí na medida, né, que todos possam suportar. Ok? Ok. Amados irmãos, satisfação. Até a próxima. No nome do Criador, no nome do nosso Salvador. E assim seja. Grande abraço, irmãos. Abraço a todos. A paz seja com todos vocês e com suas famílias. Assim seja. Assim seja.